Preço do combustível, vamos lá, né? Como eu prometi a vocês, né? Eu vou calcular para entender, para a gente entender qual é a composição do preço do combustível. O combustível realmente está caro no Brasil ou não está caro? Qual é o preço que deveria ser? Qual é o preço justo? Tá? Então eu levantei todos esses dados bem detalhado para poder explicar aqui exatamente, né? A base que a gente tem aqui em Feira de Santana, no dia 29/10 de 2021, Feira de Santana, Bahia, tá? Peguei aqui, ó, a composição percentual de cada item aqui, ó, Agência Nacional de Petróleo, no dia 23/10, foi o dado mais atualizado que eu encontrei, aproximado ao dia 29, então aqui são 6 dias diferentes, tá? Embora em 6 dias o combustível já pode ter aumentado o preço, já pode ter diminuído, já tem alguma variação, né? É possível, mas é a base mais aproximada que tem, né? Infelizmente a gente está tendo aí diversas altas, a gente precisa de entender o que é que está compondo essas altas no combustível, tá? Então tá aqui, ó, eu fui lá e coloquei, ó, Feira de Santana, Bahia, R$ 6,69, para a gente ter uma base. Tá aqui, ó, 29/10, tá? Às 18 horas. Vamos lá entender, tá? É importante a gente entender, primeiro, partindo lá do início da questão da Petrobras, né? Ou do outro produtor, importador que seja, né? Esse preço aqui é o preço que está lá, que é saído da Petrobras. Só que em cima desse preço aqui é acrescido os impostos, que são os impostos federais, CID, PIS, PASEB e COFINS. Olha que coisa interessante, 30% da CID obrigatoriamente também já é enviado para os estados, embora seja um imposto federal. Vale a pena a gente citar isso, mas não é o caso aqui. Vamos lá entender um pouco mais. Então, quando a gente vai entender, por exemplo, que a gente vai pegar aqui que é 11,6% em média os impostos federais, é 11,6%, a gente precisa de entender que quando a gente vai calcular, aqui a gente está calculando 11,6% sobre 6,69%, mas ao pé da letra deveria ser 11,6% sobre o valor que vai dar desses 33% aqui, 33,49, mais ou menos R$ 2,00. Então acredite, 11,6% sobre R$ 2,00 é bem menor do que sobre 6, correto? Mas a gente compensa esse valor, é por isso que essa base de cálculo ela é sugerida nesse preço, porque a gente compensa esse valor, por exemplo, aqui ó, no etanol obrigatório de 20%. Sim, o nosso combustível tem 27% de etanol. A maioria das pessoas sabe, mas algumas pessoas não sabem, então vale frisar, essa mistura ela é obrigatória. E o valor do etanol também varia, olha que coisa interessante, e quando ele está variando, ele também vai incidir o quê? No preço do combustível. Então é acrescido um percentual em termos de valor de 15,9%, às vezes 16%, às vezes 17%, às vezes até 20%. É o valor que dá nesse etanol que entra e acresce aqui, tá? Então vamos lá, para a gente entender um pouco melhor. Peguei aqui como base, então, o valor de 6,69, que é o valor do combustível para o consumidor. Olhando alguns clientes que a gente atende, rede de postos de gasolinas, a gente entende o seguinte, que sempre gira em torno de 40 centavos, 45 centavos, 46 centavos, e quando a margem está muito boa, 50 centavos. É o valor bruto, é o lucro bruto que fica para o posto de gasolina, que ainda tem que pagar funcionários, ainda tem que pagar outros impostos, ainda tem que pagar uma série de outras coisas lá internamente, fora a questão do ICM e tal, que já está inserida aqui. Vamos lá, então, olha só. Se a gente for pegar aqui, calcular, por exemplo, a gente vai botar aqui, ó, 6,69, que soma 33,49%. Então a gente vai calcular, a gente vai entender, ó, que aqui tem, ó, 2, aqui tem, cadê a caneta azul para ficar melhor? Aqui tem, ó, 2,09. Se a gente for fazer o mesmo aqui, ó, 6,24. Tá, só para você entender, eu não estou calculando aqui a 6,69, estou calculando 6,24 para achar aqui. Por quê? Porque, olha, eu já tirei aqui os 45 centavos, que é a margem de lucro bruta do posto de gasolina, ok? A gente, quando vai calcular, a gente calcula o preço que sai da revenda, tá bom? A gente não encontra, aí a gente tem que entender como é que sai esse preço. Então, vai aqui, ó,
0,72. No caso, tem estados, aqui na Bahia é 28%, tem estados que esse percentual, às vezes tem uma discussão, né, sobre, mas é porque o ICMS, o imposto estadual subiu, o imposto estadual desceu, tá? Olha só, quando oscila, o que oscila é o valor, porque o percentual é sempre o mesmo, é 28% de ICMS aqui no Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, 24... Aqui, ó, tá R$1,75. Vou calcular logo tudo. Percentual. Eu tô calculando logo tudo aqui para levantar, senão o vídeo fica muito longo. Aqui, ó. Pronto. Então, quando a gente entende, o valor acaba sendo esse, ó. Na Petrobras, 2,09, que é acrescido de 0,99 do etanol obrigatório, mas antes desse acréscimo, já incide sobre esse valor aqui, ó, 11,60%, para não ficar imposto sobre imposto. Só que tem um detalhe, ó, quando a gente fala do ICMS, o ICMS está imposto sobre imposto, porque o ICMS está sendo cobrado nesse valor cheio, está sendo cobrado sobre o valor cheio, viu? Olha que coisa interessante, tá? Mas essa base de cálculo aqui, novamente, é para a gente ter a base. Se você for pegar o pé da letra, repito, esses 11,6% seria sobre esse valor aqui, assim como esse 28% seria sobre esse valor de venda total, tirando isso aqui, ó, acrescendo disso aqui, tá? Só que quando a gente vai entender os valores, pesquisar, a gente sempre vai achar o valor que sai da distribuidora, tá? Então, vamos lá novamente para entender. Então, como a gente bota aqui, ó, 33,49% de 6,24 dá R$ 2,09. De imposto federal aqui dá 72 centavos, tá? De impostos estaduais dá 1,75 e aqui vale a pena entender duas outras coisas também. Olha só que interessante. Tanto o imposto federal quanto principalmente o imposto federal, veja, o imposto, tanto o imposto estadual quanto principalmente o imposto estadual, veja, 1,75 centavos de imposto é 4 vezes praticamente o valor do lucro bruto que fica para o posto de gasolina, que ainda vai pagar uma série de outras despesas internas. Então, realmente, o imposto estadual, e eu estou falando da Bahia, mas é qualquer estado, ele é muito alto, assim também como o imposto federal também é alto, principalmente porque está incidindo no todo da nação, tá? Mas olha esse detalhe, como isso aqui acrescenta em R$ 2,00 já o preço do combustível. Mas vamos lá olhar. Então, quando a gente acrescenta, que a gente soma aqui, 2,09 mais 0,70, quando a gente vai somar tudo isso aqui, mais os 45, na verdade vai dar 47 centavos aqui que eu calculei, vai dar R$ 6,64, que aí a gente arredondando, porque tem sempre aqui 0,63, 0,61, 0,59, entende? Aí vai dar 6,29, ok? Então, isso aqui é o que compõe. Agora, olha que coisa interessante, que eu botei aqui algumas observações. Os combustíveis derivados de petróleo são commodities, como eu falei no início, por isso tem seus preços atrelados a mercados internacionais, Evandro, assim como trigo, café e eu dei outros exemplos. Olha só que interessante, Evandro, mas e por que o combustível já foi mais barato no Brasil do que em outros países? Por que tem países que o combustível é mais barato do que no Brasil? Veja, o combustível só é mais barato quando tem influência do Estado, influência do governo federal nas distribuidoras, nos preços. Aí isso é um grande problema. Veja por que é um grande problema. Quem tem carro,
que coloca ali, ó, de forma bem apertada, a maioria das vezes, né, pagando combustível caro para poder ir ali trabalhar, tudo isso, mas está podendo pagar de alguma forma. Então, em cima disso, está gerando um imposto que é distribuído à sociedade, ou pelo menos deveria ser distribuído à sociedade, tá? Quando o governo entra na Petrobras, por exemplo, e mexe na política de preço, sempre é uma decisão política com a intenção de votos. Sempre. Por quê? Porque quando o governo faz isso, as pessoas infelizmente não entendem. O que é que o governo está fazendo? Está tirando dinheiro do caixa, dinheiro que é para distribuir já para a sociedade, para os mais pobres, para infiltrar na Petrobras, ou, na verdade, se você for olhar o pé da letra, não é que ele está tirando, está deixando de entrar esse dinheiro que era distribuído para quê? Para quê? Para mostrar à população que o combustível está mais barato. Só que isso é uma maquiagem, tá pegando dinheiro dos mais pobres, porque isso é mais para programas sociais principalmente, né? A gente vai olhar quem usa os hospitais públicos, quem usa os serviços públicos com mais frequência, são uma camada cada vez mais pobre. Então tá tirando dessas pessoas para poder diminuir o preço do combustível, com isso ganha mais visibilidade, só que na verdade está ludibriando e mexendo no bolso do mais pobre, influenciando o que tem um pouco mais de condição, mesmo a maioria também tendo pouca condição, mas está acima desses realmente mais pobres ainda. Fez sentido para você? Então olha só, todo e qualquer produto sofre leis básicas de mercado, a relação de oferta e procura. Por exemplo, quando a gente está em época onde tem pouca oferta e grande procura, seja lá o produto que for, ele tende a aumentar o preço. Se tem muita oferta e pouca procura, ele tende a baixar o preço. Percebe? Então isso é lei básica da economia, tá? Lei da oferta e procura. E nós estamos em uma época em que, de fato, existe mais procura do que oferta. Tudo isso incidindo, infelizmente, devido a todo esse processo da pandemia, tá? A Inglaterra, por exemplo, já há até inclusive ameaças de diminuir a distribuição por falta de combustível, tá? Só para entender. Como é que a gente resolveria isso? Então você entende o seguinte, se a Petrobras, no nosso caso, é uma empresa do governo, se é uma empresa do governo, que não é nada do governo, tudo do povo, mas se é uma empresa do governo, ou seja, o governo pode meter a mão e influenciar, graças a Deus, esse governo atual, eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que os outros, não está metendo a mão, porque você já entendeu que isso, de fato, prejudica a camada ainda mais pobre. Então, quando essa empresa do governo, é sempre ruim para a população. Quando ela é privatizada, quando ela é da empresa privada, quando ela tem donos particulares, o que acontece? Todas as pessoas começam a aumentar a concorrência, começam a aumentar uma série de coisas e o governo não pode intervir. Se o governo não pode colocar sua mão invisível, como fala, então isso tende a fluir melhor, tá? Aumenta a concorrência. Então olha só que coisa interessante. Então, todo e qualquer produto sofre essa lei. Eu vou botar outra coisa aqui, sempre que há mudança no câmbio, dólar, há mudança no preço. É um commodity, é um produto internacional, quase tudo é baseado no dólar, então se há mudança no dólar, e aí a gente agora precisaria entender por que o dólar está oscilando tanto, está aumentando tanto, tá? Porque sempre que ele aumenta, vai aumentar o pãozinho, vai aumentar o café, vai aumentar uma série de outros produtos, inclusive o combustível, tá? O economista José Mauro de Moraes, coordenador de estudos de petróleo no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que a gente conhece como IPEA, tá? Ressalta que o preço da gasolina no Brasil está na média, coloquei aqui a anotação, na média mundial. Essa matéria dele é do ano de 2019. Na Noruega, grande produtor, é um país que produz muito, assim como o Brasil, a gasolina custa, hoje, em 2019, ao consumidor, mais ou menos R$ 7,70. Na França, R$ 6,80, tá? Em Portugal, R$ 6,85, em 2019. Percebe? Então, quer dizer, a gente está com preço equivalente ao mercado mundial. A diferença é que o governo não está metendo a mão, graças a Deus, porque isso é pior. Agora, você concorda comigo que pior ainda
É a gente ter uma empresa? É o governo ter uma empresa que, na verdade, é uma forma simplesmente de trocar favores entre eles para poder ludibriar mais a população? Então, é por isso que eu sou favorável que privatize. Governo não tem que ter empresa. Governo tem que cuidar do Estado, da questão básica da população. Perfeito? Abraço, espero ter conseguido explicar bem para vocês aí, viu?